Deixa eu falar um negócio com vocês. O que temos de novidades aí? Vamos lá. Alguma coisa boa aí, alguma quentinha? Só o Palmeiras apresentou o Marlon Freitas hoje, falando de coisa positiva do lado do Palmeiras, né? E foi bem marcada a coletiva de imprensa dele, que mais uma vez eu assisti inteira. A questão do Botafogo, porque muitos torcedores estavam muito irritados com o Marlon Freitas, até chamando ele de traidor. E ele explicou que, na verdade, tanto o Marlon Freitas quanto o staff e o próprio Botafogo entenderam que era o encerramento de um ciclo. E que ali já não tinha mais pra onde ir. Então não tem por que a torcida do Botafogo ficar irritada. E ele construiu coisas muito positivas dentro do Botafogo. Um outro aspecto que ele também falou, e ele foi perguntado, inclusive pela Nina, nossa amiga aqui, que participou da Rádio Bandeirantes, do Resenha, sobre o Marlon Freitas de 2023 para 2024. Porque vai fazer o caminho contrário no Palmeiras, né? Agora o Palmeiras, que não conquistou nenhum título em 2024, ele foi campeão, né, da Libertadores, campeão do Campeonato Brasileiro. Como que o mental pode ajudá-lo? E aí ele foi perguntado sobre a questão da piscadinha que todo mundo lembra, daquele jogo contra o Palmeiras. Sei. Que foi o 4-3. E o Marlon Freitas falou que ele não gosta de falar desse assunto, que é um tema extremamente delicado. Eita. Que ele precisou contar com a ajuda da família e ajuda extracampo também, porque é algo que ele se sentiu muito mal depois e que ele não quis em nenhum momento desrespeitar o Palmeiras, nem o Botafogo, e pediu desculpas para as duas torcidas hoje. Ele falou assim, eu quero pedir desculpas para os torcedores que se sentiram ofendidos. No trabalho sempre muito bom do Maciel, que sempre separa sonoras aqui, impressionante. Sempre 2026, Maciel tá diferente. Mas na verdade, sabe uma coisa? Acho que a gente que tá prestando atenção nele, ele sempre esteve aqui. Entendi. Ele sempre esteve aqui fazendo o trabalho dele e agora estamos prestando mais atenção. Mas é impressionante, eu tava reparando ontem na pasta aqui do Resenha, o homem é uma máquina de separar boas sonoras. Então vamos ouvir Marlon Freitas e a piscadinha. Eu não gosto de falar, mas né, foi um gesto infeliz da minha parte, né? Eu não fui educado dessa forma, em nenhum momento eu tentei desrespeitar, até porque se eu tivesse desrespeitado eu não estaria aqui, né? Foi um gesto infeliz, né? E eu reconheci isso em várias entrevistas, né? Pedi desculpa, tanto os torcedores do Botafogo se sentiram magoados de alguma forma, e também os torcedores do Palmeiras. Então eu acho que é uma oportunidade também para mim, o de hoje estar vestindo a camisa do Palmeiras, dos torcedores se sentiram ofendidos, tá aqui minha desculpa, porque não foi a minha intenção, né? Foi um gesto infeliz, sim, assumo meu erro, mas que isso não vai se repetir, né? E esse gesto também não vai se repetir, né? Então, assim, algo que, né, foi difícil para mim, mas em nenhum momento me posicionei, né? Eu comigo mesmo, assim, conversando, eu falei, cara, só vou conseguir mudar isso dentro do campo, com trabalho, com dedicação, com caráter, né? Para as pessoas entenderem que eu não sou esse Marlon, né? Você está vendo um Marlon aqui totalmente diferente, e é esse Marlon que você vai ver durante, né, vários anos que eu estiver vestindo a camisa do Palmeiras e em outros lugares também, enfim. Mas esse é meu perfil, né? Foi uma infelicidade que não vai se repetir. Eu acho que não precisava disso. Besou, né? E a pergunta, PDV, a gente acabou não soltando, o cara perguntou, ele literalmente falou isso, não lembro o nome do repórter, mas Marlon, entrando agora numa resenha, né, falando de resenha, já pensando no nosso programa aí, ele falou, e agora, a piscadinha pro lado do Palmeiras, vai piscar pros caras, tal, foi isso, né? Os jogadores já brincaram com você, aí o Marlon Freitas. É um assunto muito delicado. Você tocou no meu gatilho, né? Acionou meu gatilho e não gostou. Mas, gente, qual que é o problema disso? Nenhum, cara. Eu acho que é mais porque depois que aconteceu isso, o Botafogo perdeu o título. E aí a torcida pesou muito na dele e ele ficou extremamente marcado. Mais isso ele foi do que o Marçal. Isso foi quando perdeu o título, 2023. né? Foi 2023. Ele ficou bem marcado por isso. Inclusive, quando o Palmeiras é campeão, eu não sei se é o Richard Rios que tá com o Hendrick na foto. E os dois estão fazendo a mesma coisa que o Marlon Freitas nesse jogo. Então, ficou algo característico daquele ano, né? Daquele título do Palmeiras. E ele falou sobre a questão de jogar como um 5 ou como um 8. Porque ele jogava mais como um 8 no Botafogo, mas se quando o Lucas Evangelista voltar, na verdade, muito provavelmente ele vai jogar como um 5, que não é uma característica, assim, mais elevada do Marlon Freitas. Mas ele disse que não se importa
como o Abel preferir que ele jogue, ele vai jogar. E falou, né, Bruno, também sobre a conversa que ele teve com o Abel, porque ele não estava esperando que o Abel Ferreira fosse ligar pra ele pra chamá-lo pra jogar no Palmeiras. Então, a gente, pelo menos, ele tá bem assim, entrosado, né, com o Palmeiras. Falou que participou do jogo treino de ontem, jogou 45 minutos. E quem sabe ele possa aparecer contra a Portuguesa já no sábado. Tá aí, chega, acho que pra ser o cara do meio-campo do Palmeiras, hein? No sentido de que não tem adaptação ao futebol brasileiro. Não. Sim. Não tem nada, assim. Ele é um jogador tipicamente brasileiro, né? E ótima contratação. Acho Sim. que o Palmeiras pagou bem. Tudo bem, a gente vendo uma compra de 33 milhões de reais no mercado nacional. Que hoje tá barato. Então, mas é o preço que o Galo queria pro Rony. E o Marlon Freitas, em comparação ao Rony, hoje é um cara que chega muito mais pronto pra vestir a camisa, assumir uma posição e ser líder do elenco do Palmeiras. Eu achei uma boa compra, mais uma aí do Palmeiras. Apesar de ser a única, é uma contratação que me parece suprir justamente uma lacuna que existia no elenco do Palmeiras, que era um cara desse perfil, de liderança e de estar sempre pronto pra jogar, não tem problema de lesão. Acho que foi um grande acerto. Eu achei uma contratação meio nostálgica, porque se a gente volta uns 15 anos no tempo, era bem mais comum esse tipo de transação entre clubes grandes do Brasil, né? Isso meio que acabou. Tirando o Flamengo, que tá com essa mentalidade de bicho-papão do mercado, não rola mais do São Paulo contratar o craque do Fluminense, né? Não. Quando eu era pequeno, eu lembro que eu ficava olhando a página do mercado do Lance pra ver se o Corinthians ia contratar o Conca, que era o craque do Campeonato Brasileiro. Sim. Esse tipo de contratação, tirando o Flamengo, não vai rolar mais. Por né? exemplo, quando o São Paulo contratou o Ricardinho. Exato, aí já um pouquinho mais lá atrás. E aí o Ricardinho depois também vai pro Santos. São Paulo quando contratou o Fernandão do Inter, São por Paulo exemplo. contratou o E Fernandão. não à toa, os grandes jogadores do futebol brasileiro da década de 90, 80, até o início dos anos 2000, eles passam por grandes clubes no Brasil inteiro. Às vezes são ídolos em mais de um, inclusive, Sim, né? Isso tá